E olha só, a denúncia do influenciador Felca sobre casos de trabalho infantil e exploração digital reacendeu o debate sobre a exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais. Hoje, muitos produzem conteúdo com milhões de seguidores e altos ganhos, mas sem uma regulamentação específica que proteja sua saúde, educação e direitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe o trabalho antes dos 14 anos, salvo como aprendiz, e exige autorização judicial para atividades artísticas. No entanto, o mundo digital ainda vive em uma zona cinzenta legal, abrindo brechas para abusos. Para a gente explicar um pouquinho mais o que diz a lei e os riscos dessa exposição e as medidas urgentes para proteger esses jovens, eu recebo aqui no microfone aberto um advogado trabalhista, Dr. André Teodoro. Doutor, muito bom dia, obrigado pela sua presença mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes. Espero esclarecer um pouco sobre esse assunto tão polêmico que está acontecendo aí do influenciador Felca aí. Exatamente, um assunto que ganhou bastante repercussão e hoje eu acho que com a internet facilita muito esse debate, né? Amplia e ganha um destaque muito grande em relação a assuntos a serem abordados. Doutor, o que a lei brasileira diz hoje sobre trabalho infantil e como isso se aplica ao ambiente digital? Vamos lá. A questão do trabalho infantil, a legislação junto com a Constituição Federal e a CLT proíbe trabalhos de menores de 14 anos, salvo a situação de menores aprendizes. Então quer dizer o quê? Pessoas abaixo de 14 anos ou 14 anos não podem trabalhar em locais insalubres, inflamáveis, noturnos. A legislação proíbe nessa categoria. Mas agora que está na moda aí é a questão do trabalho digital. Nós vivemos aí numa situação que não tem uma legislação específica, igual você acabou de mencionar. Crianças, menores de 14 anos já pensam em ser influenciadores, não existe. A tecnologia vem evoluindo com o tempo e a legislação, por esse ponto, está um pouco atrasada, não vem acompanhando. Crianças, hoje em dia, pensam em ser influenciadores, mas não existe essa profissão. Mas tanto é que, com essa situação das redes sociais, Instagram, TikTok, em todas as redes, essa exposição, essa sexualidade expondo aí essas crianças, pensando em ter likes, seguidores, crescer nas redes sociais e pensando os pais colocando toda essa responsabilidade para essas crianças como se fosse uma salvação de vida, né? Vou colocar meu filho expor nas redes sociais, vai que ganha muitos seguidores, vai que estoura e ganha muito dinheiro, mas a consequência por detrás disso é muito grande. Sim. Por exemplo, a questão da sexualidade, a questão da exploração sexual, tanto é que o influenciador Felca, ele é um grande influenciador nesse sentido, ele investiga os canais, acaba denunciando, aí tá todo mundo ameaçando ele, e querendo ou não, repercutiu no canal de YouTube dele, né? Sim. E esse é que eu vejo o grande problema. A legislação, ela não traz ainda um controle. Por exemplo, a consequência disso, imagina um menor de idade, 12, 13 anos aí, fica o dia inteiro exposto nas redes sociais, tentando trazer seguidores. Isso pode causar depressão, crises de ansiedade, essa exploração. Às vezes esses menores ficam horas e horas trabalhando aí e achando que é uma brincadeira, mas de brincadeira, na verdade, acaba sendo um trabalho, uma exploração. Os pais que acabam fazendo essa pressão e por detrás disso, os pais acabam meio que explorando indiretamente esse filho. Tanto é que houve um caso recente aí que tentaram o Congresso Nacional fazer uma legislação aqui, a da Larissa Manoela, que ela foi no Fantástico, se expôs aí, que os pais dela estavam explorando ela. Sim. Toda a fortuna que ela conseguiu, através da rede social, de mídia, na televisão, no teatro, os pais pegavam quase tudo dela. Ela expôs isso. E, infelizmente, no Congresso ainda não tem uma legislação específica. O ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, faz essas proibições. O senhor acredita, então, doutor, que essa falta de regulamentação específica para crianças que trabalham na internet deixa esse espaço e essa lacuna aí pro abuso e para exploração? Porque, assim, aí eu vou lembrar um caso, aquele pastor mirim. Lembra que teve o caso do pastor mirim, que aí até, eu acho que foi o Conselho da Justiça, proibiu ele de fazer postagens nas redes sociais, de postar que ele estava pregando e tal. Nesse caso ele estava dentro da igreja, mas
ali houve um entendimento de que... Uma interpretação equivocada que... falou assim, olha, pela idade, ele é criança, pode, não pode. Enfim, pelo que a gente entende, parece que há uma brecha gigantesca, né? E precisa ser discutido e regulamentado essa questão de crianças podem ou não podem. Ou se podem, que tipo de conteúdo e qual seria o limite, né? O problema que eu vejo é a questão da... A internet é uma terra sem lei. Sempre a gente menciona isso aí. E a falta da fiscalização. Imagina você fiscalizar isso a nível nacional. O agente fiscalizador, o Ministério Público, a legislação, tem que ser um agente fiscalizador para barrar em todas as contas a nível nacional. Vamos pensar assim a nível Brasil. Agora, fiscalizar isso eu acho muito difícil. Por que eu falo isso aí? Esses casos que repercutiu, igual eu falo, como não tem uma legislação, não tem alguém para fiscalizar, olhar, então os pais, as crianças menores, ficam tentando. Aquele que estoura, que explode ou ganha grande repercussão, que é os casos que aconteceu desse menor, aí esse pastor, Larissa Manoela, a situação do Fel, que está denunciando, enfim. Quando tem essa grande repercussão, aí sim que vão começar a olhar para contas específicas. Eu acho muito difícil, a nível nacional, que tem tantos milhões de contas, crianças. Hoje em dia, uma criança de 10, 12 anos não quer brincar na rua, quer aquilo, quer ter um aparelho telefone, quer um celular, quer ser um influencer. Então, o agente de fiscalizar é muito difícil. Eu acho que a grande principal pessoa que tem que fiscalizar são os pais. Os pais que têm que ter esses olhos de saber o que o seu filho está fazendo. Então, a nossa cultura tem que começar a mudar nesse sentido. Porque se os pais não estão conseguindo fiscalizar, se os pais que estão influenciando os filhos, não, vai na rede social, tenta ganhar dinheiro. Então, porque às vezes, eu acho que às vezes o pai e a mãe, de uma forma consciente ou inconsciente, vê que, por exemplo, a maioria dos casos, o pai geralmente sonha em ser jogador de futebol. Certo. A menina, cantora, atriz, e aí talvez usa o V da internet para dar uma maior visibilidade, ser visto, ser notado. Mas aí, como identificar? Qual seria o ponto de entender? Olha, até aqui é saudável, a partir daqui já se torna uma situação de exploração em si, né? Da imagem dessa criança na internet. Exatamente, é uma linha muito tênue. Vamos descobrir isso juntos, essa questão dessa fiscalização, dessa regulamentação, porque o que o Congresso for determinar, essa questão dessa fiscalização, vai gerar um reflexo nisso aí que eu falo. Reflexo aqui nos pais. Os pais é a principal situação que tem que cuidar dos seus filhos. São os responsáveis. São responsáveis. Né? Tanto é que, caso aconteça qualquer tipo de situação, de exploração sexual ou exploração financeira em cima dos seus filhos, ele é o principal responsável. Ele vai se acabar. Então, se ele não tiver esse controle de fiscalizar, achando que tá tudo na moda, não, meu filho tá na rede social, tá ganhando muito likes, e tudo isso aí. Então, as crianças estão deixando de ser crianças. Deixando de brincar na rua, explorar, brincar de pega-pega, de esconde-esconde. Não. Elas querem fazer o quê? Ficar em telas. Telas e mais telas, seguidores, ter engajamento, ter mais likes. E a consequência por detrás disso, pode ser que hoje, com 7, 8 anos, não seja nada. Mas daqui a um tempo pode gerar o quê? Uma depressão, aumenta a obesidade. Então, os reflexos disso é muito grande na cabeça dessas crianças, desses menores. E fora que, por detrás dessas telas, às vezes as crianças estão conversando com um tipo de pessoa que acha que mas na verdade é um explorador sexual. Então tem que tomar muito cuidado isso aí. Os pais têm que fiscalizar, ter esse controle, porque a legislação, esse limbo jurídico que nós estamos vivenciando ainda, a gente vai descobrir isso junto. O Congresso deixa estar meio que de stand-by ainda essa situação. Essas brigas políticas, crise econômica com o Trump. Então, eu acho que eles estão deixando esse assunto, que é extremamente pouco de lado. Entendi. Infelizmente. Então, um apelo, dica que eu sempre dou: pais, fiscalizam, procure saber. Sim. Internet é uma ferramenta de trabalho, mas tem que ter tudo com moderação e controle, muito cuidado, né? Exatamente. E o pai e a mãe têm essa responsabilidade também. Não achar que o filho pode ser um mecanismo, olhar o filho como uma cifra, né? Um cifrão Sim. de dinheiro. Não, muito pelo contrário. Eu acho que se cada um, às vezes a criança tem um talento, tem um dom, né?
Mas isso tem que ser utilizado de uma maneira muito responsável. Muito saudável. Exato. Sem que essa criança perca a sua essência, a sua infância, que viva Exatamente. de fato a sua fase de criança, que é uma só, ela vai passar. Vai. Né? E talvez essa criança não viver isso pode ter inúmeras consequências futuras. E normalmente, né? tem, né? E geralmente tem, na maioria dos casos. 7h13, doutor André Teodoro, advogado trabalhista. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Agradeço aí. Sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa para a gente debater temas importantes, viu? Obrigado, doutor. Bom dia a todos. Valeu, obrigado. O dia que eu precisar do senhor aí, também eu vou te acionar, tá bom? Obrigado. Tchau, Deixa eu tchau. mandar um abraço pro Cássio aqui, ó, cliente do senhor que falou que tá ouvindo a entrevista e mandou aqui, ó. Entrevista sensacional. Mande um abraço pro doutor. Viu? Abraço, Cássio.